Prezados leitores, sejam bem-vindos a mais uma aula de final de capítulo, o nosso capítulo 9 da Política Agrícola, um capítulo que escrevemos ali coladinho com desapropriação e com reforma agrária. Aliás, é muito interessante nós mencionarmos que o título 2 do capítulo 7 da Constituição Federal tem um nome que é inclusivo tanto da reforma agrária quanto da política agrícola. Então nós temos lá da política agrícola e fundiária e da reforma agrária no nosso texto constitucional. E por que isso? Bom, a resposta é bastante intuitiva. É que a política agrícola é um conjunto de ações que visam dar concretude às políticas de reforma agrária. De tal maneira que não faz sentido a desapropriação para fins de reforma agrária, por exemplo, atribuindo lotes e glebas e terras ao produtor do campo sem que ele tenha condições de produzir sobre essa terra. Afinal de contas, a vontade não é suficiente. É preciso que haja um apoio, é preciso que haja incentivo, estímulo para o desenvolvimento no campo. Portanto, vamos aqui à tela. A política agrícola é um conjunto de ações constitucionalmente delineadas e que são consideradas pela doutrina como normas programáticas, porque dirigem uma atuação do Estado. A Constituição dirigente, como é, na linguagem de Canottilho, precisa de normas programáticas que orientem as políticas públicas implementadas. Portanto, é pela política agrícola que nós alcançamos o desenvolvimento da vida no campo. Bom, o desenvolvimento da vida do campo está atrelado, por exemplo, a esses pontos que eu coloco aqui no quadro. Desenvolvimento social pela capacitação do produtor. O produtor precisa conhecer novas técnicas de plantio, de cultura, de extrativismo vegetal, de manejo sustentável, que são técnicas, então, que vêm sendo aprimoradas ao longo dos anos e precisam chegar ao conhecimento do produtor rural. Modernização das atividades no campo, a tecnologia que vem sendo impulsionada pela internet, pela utilização de satélites no campo, ela tem alcançado a produção rural, a produção agrícola, de tal maneira que as atividades no campo estão tecnológicas como nunca, estão cada vez mais, inclusive, automatizadas. Profissionalização das etapas de produção e ganho de eficiência. O Brasil é reconhecido no plano internacional como um dos produtores mais eficientes de grãos, por exemplo, e da produção da cultura bovina, por exemplo, porque empregamos técnicas aprimoradas e modernas, o que faz com que sejamos capazes de produzir mais e cada vez mais sem necessidade de desmatamento, sem a necessidade de destruição de florestas e a inutilização de áreas preservadas. Bom, e a melhoria da qualidade de vida para o trabalhador rural, óbvio, isso é uma consequência, uma decorrência lógica do desenvolvimento no campo. Na sequência, o Estatuto da Terra nos traz um conceito, que foi um conceito criado pelo legislador sobre política agrícola, um conceito, então, a partir de uma interpretação autêntica do próprio legislador. E diz o seguinte, olha, a política agrícola é o conjunto de providências de amparo à propriedade na terra, que se destinam a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Claro, não faz sentido que nós tenhamos, por exemplo, pleno emprego, que não há, obviamente, mas índices bons de emprego nos segmentos urbanos e um desemprego massacrante na área rural. É claro que nós temos que caminhar em harmonia com o crescimento e a produção cada vez maior de atividade econômica, o que leva à empregabilidade tanto na área rural como na área urbana. E mais, o processo de industrialização no Brasil, no país, ele não pode ser apenas de um lado. Ele precisa, então, ser acompanhado de forma
é equilibrada, bipé. A industrialização ela tem que progredir e crescer cada vez mais nos segmentos urbanos e também na atividade rural. Né? A industrialização, que é o caso-chefe de geração de riquezas para um país, tem que acontecer nesse bipé, tanto na área rural como nos grandes centros urbanos. Bom, qual é a abrangência da política agrícola? Ela precisa ser compreendida como a mais ampla possível. Isso significa que novos conceitos e cada vez mais espaços estão sendo tomados por essa grande norma programática constitucional. Então, as políticas agrícolas elas não estão relacionadas tão somente com uma espécie de cultivo do reino vegetal, por exemplo, mas também do reino animal e tudo aquilo que está relacionada com a atividade no campo. Então, no sentido mais amplo possível, que envolve florestas e culturas e também lavoura. A Lei 8.171 de 91, no artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: para os efeitos dessa lei, entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento, a comercialização de produtos, subprodutos e derivados, e serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Portanto, esse rol aqui não é taxativo, ele pode ser ampliado à luz de uma realidade que se estabelece a cada dia, né? A lei sempre correndo atrás da realidade. Isso não seria diferente aqui no conceito e na abrangência do que se deve entender por política agrícola. Bom, professor, quem deve estabelecer a política? Quem deve materialmente implementar a política agrícola no campo? Bom, a Constituição é muito clara ao dizer que se trata de competência comum dos entes federados. E no artigo 23, que trata de competências materiais comuns. No artigo 187, a própria Constituição estabelece que a política será planejada e executada com o apoio e a participação do setor produtivo. Produtores, trabalhadores rurais devem estar de mãos dadas ali, coesos com as políticas públicas, porque é fato que quando todos caminham para uma mesma direção, os resultados de progresso e de desenvolvimento no campo serão mais facilmente atingidos. Quais são, professor, os pressupostos da política agrícola? Bom, nós temos na Lei 8.171 de 91, artigo 2º, os seguintes pressupostos. A atividade agrícola, é muito curiosa a definição que a lei traz sobre a atividade agrícola, porque ela diz que é o ambiente que envolve processos físicos, químicos e biológicos em que os recursos naturais devem ser utilizados e gerenciados. Então, novamente, como estamos falando de um conceito que tende a se expandir pelo desenvolvimento de tecnologia, novamente um conceito bastante amplo sobre atividade agrícola, que compreende processos físicos, químicos e biológicos em que são processados e gerenciados os recursos naturais. Na sequência dos pressupostos, o setor agrícola ele é constituído por produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento, de tal maneira que abranger toda a cadeia da atividade agrícola, desde a produção, comercialização, inclusive escoamento, o que envolve, por interessante que seja, até mesmo o setor de transportes, né, que atuam nessa parte de abastecimento, como diz a legislação. Então, a atividade econômica, no inciso 3, deve proporcionar aos que a ela se dediquem rentabilidade compatível com os demais setores da economia. Né? Então, como aquilo a gente já vinha dizendo há pouco tempo atrás, que os índices de emprego eles devem caminhar paritariamente, né? Caso haja um descompasso, é preciso investir mais na política do campo para que isso seja nivelado. Da mesma forma, a rentabilidade. A rentabilidade no campo ela não pode ser tão descompassada relativamente à realidade urbana. Por isso, nós precisamos estabelecer políticas com apoio do setor produtivo que estabeleçam formas de haver uma produção com rentabilidade equiparada aos demais setores da economia, especialmente aqueles setores desenvolvidos na realidade urbana. Bom, também é pressuposto da política agrícola o adequado abastecimento alimentar.
porque estamos falando de segurança do abastecimento alimentar, de tal maneira que a tranquilidade social e a ordem pública permanece intacta, se mantém ajustada quando as pessoas têm o que comer. Né? Quando há um país que claramente a fome graça, a fome ela toma conta dos lares, há uma insatisfação generalizada, com possibilidade inclusive de convulsões sociais. Bom, a produção agrícola também, como um pressuposto da política agrícola, a produção agrícola se estabelece em estabelecimentos de diversas ordens. A lei chama de estabelecimentos heterogêneos, né? E também existe uma disponibilidade de infraestrutura, capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e culturais que devem ser, então, perseguidos, né? Disponibilidade de infraestrutura tem que ser melhorada a cada ano. Não é possível um retrocesso, né? Não é possível que isso seja, que isso caminhe de forma a não levar em conta o progresso almejado e pretendido pela política agrícola. Uma política exitosa é aquela que caminha cada vez superando degraus ao longo dos anos e não retrocede de maneira alguma. Bom, e aí o último pressuposto que eu destaco para vocês é que as políticas relacionadas ao desenvolvimento agrícola, elas devem proporcionar ao homem do campo acesso aos serviços essenciais, né? Isso tem a ver, por exemplo, com eletrificação rural, que é a disponibilização dos serviços de energia elétrica no campo, com a instalação de infraestrutura para transmissão e fornecimento de energia, por exemplo. Mas não só isso, porque nós temos os direitos sociais que são essenciais para o homem do campo, né? Eventualmente pessoas com menos recursos, com mais dificuldade, recursos econômicos parcos. Então nós estamos falando de saúde, por exemplo, de educação, de segurança pública, de transporte para os filhos do produtor rural, por exemplo, poderem acessar um estudo, uma escola de qualidade no perímetro rural. Na sequência, a legislação traz, a Lei 8171 de 91, traz os objetivos da política agrícola, né? E a Constituição, o artigo 174 da Constituição estabelece que o Estado, que é o poder público aqui no sentido amplo, né, no sentido lato, ele exercerá a função de planejamento. Planejamento, a política agrícola tem que ser um programa de Estado, ela precisa ser planejada, com metas, com objetivos a serem perseguidos e atingidos, e com revisão das condutas e dos passos que foram tomados, no sentido de corrigir eventuais distorções que impediram o atingimento de metas previamente estabelecidas. Também visa assegurar o incremento da produção e da atividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, novamente segurança alimentar, e a redução das disparidades regionais. Não é possível que uma região do Brasil seja muito mais desenvolvida no campo do que outra, porque o Brasil tem potencialidades e capacidades de produção incríveis e únicas, então cada região tem a sua vocação natural que precisa ser explorada com rentabilidade e redução de disparidade. Novamente, é objetivo da política agrícola sistematizar a atuação do Estado para que diversos segmentos da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo prazo. Isso tem a ver também com segurança jurídica. Nós precisamos estabelecer parâmetros minimamente confiáveis e aceitáveis para que os investimentos venham para o setor do campo e essas legítimas expectativas sejam cumpridas, né? Reduzindo as incertezas do setor, que aliás é um setor muito volátil, né? Se você acompanhar, por exemplo, o preço da arroba do boi hoje já reduziu, já aumentou relativamente a períodos atrás, do valor do saco de soja, né? Então, existe aí, na verdade, uma volatilidade muito grande e, por isso, precisamos que a política agrícola estabeleça como objetivo uma estabilização para o investimento mais seguro no setor. E aí nós trouxemos aqui vários outros objetivos, eu vou apenas mencionar alguns com vocês aqui, ó. Eliminar distorções que afetem o desempenho na agricultura, proteger o meio ambiente, não podemos mais tolerar técnicas de produção agrícola que seja extremamente danosa ao meio ambiente, a compatibilização das ações política agrícola e reforma agrária. Como eu falei para vocês, a reforma agrária exitosa somente será exitosa se vier acompanhada de uma política agrícola
igualmente benéfica, igualmente produtora de bons resultados. O desenvolvimento da ciência e tecnologia agrícola, né, o estímulo da agroindustrialização, poxa, é tão importante isso, a agroindustrialização, que é aquela industrialização de um produto primário, de um produto que ainda é in natura, sem a mudança de sua característica originária, a promoção da idoneidade dos insumos e serviços empregados para que isso seja confiável, né, no campo, enfim, a promoção de uma concorrência leal, né? Ninguém pode ditar preço no campo, não faz sentido que isso aconteça, né? Se os produtores se sentem reféns de uma grande empresa que tamanho poder que possui no campo é capaz de ditar os preços, opa, a política agrícola está com algum problema no sentido de livre mercado, de estabelecimento dos preços como eles deveriam ser e não como eles são por imposição. Novamente, instrumentos aqui da política agrícola, a gente traz alguns aqui que eu selecionei, que eu destaquei, por exemplo, a defesa da agropecuária, a informação agrícola, o associativismo e cooperativismo, muito importante para que a venda seja mais competitiva daqueles produtores rurais que sozinhos não conseguiriam competir no mercado, mas que unindo esforços apresentam um produto de maior qualidade, com volumes maiores e com preços mais interessantes no mercado. A formação profissional e educação rural é importantíssima. Nós temos aí o Sistema S, por exemplo, que auxilia muito aplicado ao campo, os Senares da vida, o Senar, os sistemas de AproSoja, FAMATO, que auxiliam muito na produção e de produtores rurais profissionalizados, capacitação, treinamento, novas técnicas aplicadas ao campo. Temos também crédito rural, seguro agrícola, tributação como um instrumento extrafiscal de estímulo de determinado comportamento de mercado aplicado ao campo. Nós temos a eletrificação rural, crédito fundiário. Então, novamente, nós temos ali essas políticas, esses instrumentos dados à política agrícola. E o primeiro deles que eu trago para vocês é o crédito rural. É de longe o mais importante. O crédito rural, ele tenta suprir com recursos estabelecidos por entidades públicas e estabelecimentos particulares, como bancos, cooperativas de crédito, por exemplo, a possibilidade de que os produtores rurais e as cooperativas tenham recursos financeiros para o exercício da atividade no campo. Então, o crédito rural propicia, não basta que o produtor rural tenha uma terra para plantar se ele não tem dinheiro para adquirir insumos, sendo que ele não tem dinheiro para investimentos, né, e para custeios que são ordinários e comuns ao plantio, à estocagem e o abastecimento e o escoamento da produção dele. Então, é preciso que haja um recurso investido ali, um capital de giro e fontes de custeio que se dará pelo crédito rural. O crédito rural é classificado, então, pela Lei 4829 de 65, como crédito rural de custeio e de investimento. O de custeio é aquele utilizado para cobrir despesas normais, despesas recorrentes da atividade agrícola ou pecuária, da atividade no campo. Bom, o grande exemplo aqui é a aquisição de sementes, por exemplo, de defensivos agrícolas, são os insumos. O crédito rural pode ser também classificado como crédito de investimento, quando há aqui aquisição de equipamentos ou de serviços que serão mais perenes, que serão utilizados ali para o aprimoramento e o melhoramento da produtividade no campo. Na sequência, nós temos créditos rurais destinados à comercialização, para cobrir despesas da fase sucessiva à produção rural. Então, exige-se dinheiro, exige-se investimento nas fases pós-produção, não basta produzir, se não há recursos para estocagem depois e para o escoamento desses grãos. Em quarto lugar, o crédito rural destinado à industrialização de produtos agropecuários, tanto para as cooperativas como para os produtores que decidem eles mesmos desenvolverem a atividade de agroindustrialização. Bom, quem podem ser os beneficiários do crédito rural? Ela é muito clara. O produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a cooperativa de produtores rurais e as pessoas físicas ou jurídicas que, ainda não sendo produtores rurais,
dediquem-se à pesquisa para o desenvolvimento de mudas e sementes, a sêmen para inseminação artificial, prestam serviços mecanizados de natureza agropecuária, prestam serviços de inseminação artificial e também aqueles que se dedicam a atividades florestais. O seguro agrícola também é um outro instrumento, agora trazido ao lado do crédito rural, como um instrumento da política agrícola, importantíssimo no caso de sinistros. Uma grande produção de uma cultura, por exemplo, é atacada por uma praga, por exemplo, uma lagarta que destrói aquela produção como um todo, ou um rebanho bovino que é acometido pela doença da vaca louca e precisa ser abatido, por exemplo. Então, são sinistros que acontecem e que serão cobertos pelo seguro agrícola. A Lei 8171 de 91 estabelece no artigo 56 que o seguro agrícola é destinado a cobrir, por exemplo, prejuízos, sinistros decorrentes de atividades imprevisíveis. Olha lá, para cobrir prejuízos de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam plantações. O artigo 29 da Lei 5764 de 71 estabelece outro instrumento, que é o instrumento do cooperativismo rural. Como eu disse para vocês, um produtor rural às vezes é muito pequeno e não consegue ser competitivo no importante e no aquecido mercado agropecuário. Portanto, ele precisa se unir com outros produtores rurais e, somando seus esforços, somando forças, eles conseguirão então ser competitivos pela somatória de forças, e isso se dá por meio do cooperativismo, pela prática de atos cooperados, que têm incentivos fiscais, por exemplo. Bom, poderão integrar essas cooperativas de pesca, poderão ingressar nas cooperativas de pescas e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas, porque às vezes o produtor rural ele decide ser produtor rural pessoa jurídica. Ele estaria afastado ou proibido de se associar? Não, de maneira alguma. O parágrafo 2º do artigo 29 permite que ele, mesmo tendo um CNPJ, seja sendo equiparado à pessoa jurídica ou ao empresário individual, que é o caso do produtor pessoa física, ele poderá se associar numa cooperativa. Bom, as cooperativas, aqui temos uma disposição muito especial, mas eventualmente pode ser cobrada de você que estuda para isso, tanto na sua prática quanto em concursos. As cooperativas agropecuárias de pesca poderão adquirir produtos de não associados, veja, não são atos cooperativos, produtos de fora, para completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das cooperativas que as possuem. E, portanto, ficamos aqui, agradeço imensamente a sua atenção, peço que você acesse as nossas redes sociais, @Prof. Stanley Costa e @Thiago_Bitar. Até o próximo capítulo e espero vocês em breve.